Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Grisotto. Eu vou explicar brevemente o laudo de avaliação do Opera Art, né? O codinome desse projeto é o Projeto Pedras. Então eu vou mostrar para vocês aqui as premissas principais e a ideia é que esse plano sirva de um planejamento futuro e são as metas já pré-definidas para a empresa, porque se vocês se aterem a essas metas, a esse plano que está aqui detalhado, ele com certeza atinge o valuation dela. Então, nós fizemos isso, uma construção, foi a muitas mãos, né? O Juliano, o Manuel, eu, a Maju, né? Todo mundo teve envolvido na construção desse material, por isso ele está bastante pé no chão aí, e eu espero que isso ajude vocês a desenvolver, gerenciar melhor o negócio. Tá ok? Vou pular algumas partes iniciais, que elas são mais formais, burocráticas. E, primeiramente, aqui tem um resumo, um overview, não é novidade para vocês. Tem alguns números aqui que eu vou detalhar em breve. Primeiro, obviamente, o restaurante, catering e locações são o foco do Opera Art. Vão ser servidas em torno de 65 mil refeições anos. A gente já vai detalhar um pouquinho mais isso. 33 colaboradores na época que a gente fez o valuation. Previsto para 2020 quase 9 milhões de reais, com uma margem EBITDA, margem operacional, de 22%. Primeiro, esse detalhamento da receita, que é muito importante. Então, como que a gente fez? O Opera Art, nós dividimos ele em quatro, basicamente. Primeiro, a receita de locação, a receita do catering, da gastronomia do restaurante almoço e gastronomia e restaurante jantar. Essa parte de baixo aqui. Os dados em azul são os históricos, ou seja, isso aqui já foi resultado realizado. Eu sei que 19 ainda não terminou, mas a gente fez só uma aproximação com base nos dados até setembro, fez só uma pequena projeção para os 3 últimos meses, de uma forma que a gente tivesse um dado muito real, certo? Para 2020, então, a gente fez o seguinte cálculo. Vamos falar aqui primeiro de receita de locação. A capacidade ano, a gente colocou aqui 336 eventos por ano, né? E a capacidade seria essa, ou seja, daria para fazer quase um evento por dia. Eu só tirei os domingos, um dia por semana para descanso, para encerramento, ou para limpeza, para manutenção. Então, tirei aí um dia por semana para dar esse fôlego, né? No entanto, essa é a capacidade. O número de eventos ano seriam 120 só, um evento a cada 3 dias. A gente sabe que vocês podem fazer mais, né, do que isso, mas para fins conservadores nós estimamos essa quantidade de eventos aí de locação do espaço para terceiros num ticket médio em torno de 4 mil reais. Ou seja, vocês fariam cerca de 120 eventos ano a 4 mil reais cada evento desse, dão os 480 mil, que é a receita total de locação do espaço, ok? Essa receita que está aqui projetada, ela é um pouquinho diferente, porque já leva em consideração a participação que o Opera Art tem, porque a outra parte desses 400, essa diferença aqui, vai para a DC7. Então, o que fica efetivamente no caixa do Opera Art são os 113 mil, que é a parte que lhe cabe de acordo com o contrato que tem lá com a DC7, beleza? Então a gente manteve essas mesmas premissas, 120 anos, não fizemos nenhum crescimento em volume de eventos, nem ticket médio, bem conservador e de acordo com o contrato atual. Já no catering, a gente fez uma lógica parecida, aqui a capacidade de caterings no ano, a quantidade de clientes seria a mesma, ou seja, ele está simulando uma quantidade, seguindo a tendência da locação do espaço, e o catering, aí sim, ele tem um ticket maior. A gente simulou aqui em 2020 20 mil reais por evento, e a partir de 2021, 30 mil reais por evento, vezes 120, que dão lá os 3 milhões e 600 nesses anos, e no ano de 2020, 2.400. Uma conta bem simples aqui desses dois, que dá o 2.400, esse sim vai direto
para o caixa da empresa, porque o catering no contrato com a DC7 vai fazer toda a dedução de custos, de impostos e vai dividir o lucro dessa operação com a DC7. Então aqui, como a gente está falando de receitas, eu não mostro essa situação ainda. A única coisa que é diferente é o da locação, porque a receita é efetuada, a venda é efetuada direto pela DC7 e depois vem esse repasse aqui para o caixa do OperaArt. Na parte de gastronomia, então a gente fez uma simulação de acordo com a capacidade, e aí eu estou detalhando aqui um pouquinho a parte de capacidade do restaurante, a seguinte conta que a gente fez. Então são 36 mesas ao total, que cabem simultaneamente 171 clientes sentados, vamos falar assim, né? São 3 mesas de 2 lugares, que caberiam 6 pessoas, uma mesa de 3 lugares, 12 mesas de 4 lugares, e assim por diante, o que dá um total de 171 pessoas, né? Aqui, se o evento for em pé, a quantidade simulada, em pé com todas as mesas lotadas, a gente fez uma aproximação aqui de 10%. Quanto tempo que o restaurante abre? 8 horas por dia, 28 dias no mês, e uma quantidade máxima aí de clientes mês. Peguei e multipliquei tudo isso, né? Pessoas sentadas, em pé, horas, quantidade de dias aberto, e a gente multiplicou isso por 12, que daria 647 mil pessoas por ano sentadas consumindo. Então essa é a capacidade do restaurante. Então, voltando aqui na nossa simulação, detalhamento de receitas, nós temos essa capacidade. Eu estou falando que o restaurante vai atender 10% disso aqui, ok? 10%. E aí depois aqui 11%, 12%, até chegar aqui 13%, 14% só dessa capacidade total. É um valor bem baixo, ok? Bem baixo de ocupação, a gente sabe que pode ter mais, mas a gente olha durante a semana, de semanas que são fracos, sazonalidade, então a gente pega um valor bem baixo mesmo para ser conservador. E aplicando um ticket médio de R$90, linearmente, sem correção, na hora do almoço ali, a gente não corrigiu o valor do ticket médio ao longo dos anos, também mantendo essa premissa conservadora. Então nós temos aqui a linha de receita do restaurante na parte da manhã, né, no almoço. E aqui na parte da noite, tem-se a mesma capacidade, e a gente fez uma simulação um pouquinho diferente, foi apenas a quantidade de finais de semana, um ticket médio aqui de R$120 também, não muita coisa, 120 na janta, porque geralmente a janta é um pouquinho mais cara. Então, apenas 4.800 pessoas por ano, ok? Sendo atendidas no jantar, um número bastante pequeno, né, de atendimento, e aqui a receita da gastronomia na parte do restaurante. Então, aqui em cima, no total, a gente tem a receita, aqueles 8,9 ali que eu falei, 10, 11 milhões, em torno de 12 milhões aqui, só falando de OperaArt, tá bom? A gente não está entrando em detalhes de Mirante ou outras áreas que o OperaArt pode vir explorar futuramente, e isso com certeza vai se somar aqui em cima, e a gente vai ter provavelmente um valuation maior, né? Mas por enquanto estamos projetando a receita só do que já existe hoje, do que já foi investido. Então esse é o detalhamento de receitas. Aqui na parte operacional, a gente tem que, então, parte dessa receita faz-se as deduções dos impostos legais e até aquela questão da DC7, os 5% que é da prefeitura. A gente chega numa receita líquida, que é um menos o outro, e o custo de mercadoria. O custo de mercadoria é importante frisar, eu vou até abrir aqui a parte de custo para vocês darem uma olhada, que a simulação que nós fizemos, ela tem uma base no mercado, né? Ela veio sendo ajustada aqui ao longo desses anos, e os dados que nós tínhamos era, então, para catering, por exemplo, 29% de custo com os insumos, 27% de custo com a equipe, comissões e taxa administrativa.
Para 2020 em diante, isso aqui é uma meta super importante, ok? Então, nós travamos o custo dos insumos em 25% para o catering, 25% para a equipe e mantivemos as comissões e taxas administrativas em 2,6 e 1,2. Então, isso aqui é basicamente o orçamento que se tem. E os chefes, a equipe da gastronomia responsáveis aí pelo catering e eventos tem que ficar dentro dessa margem dos 25%. Já no caso do restaurante, nós colocamos 35%, até um pouquinho acima do mercado, que trabalha entre 30% e 33%, mas nós colocamos aqui também como premissa conservadora, um custo um pouquinho a mais, e essa é a meta, tá? É o máximo que se pode chegar com o custo dos insumos no restaurante, seja jantar ou seja almoço, tá bom? Muito bem. Na parte das despesas administrativas, nós temos aqui despesas administrativas com o água, luz, telefone, em torno de, vocês estão vendo aqui, 377 mil, isso dá praticamente 30 mil por mês de despesas administrativas, 267 mil por ano, né, com despesas comerciais, marketing, e aí nós colocamos aqui uma simulação de 3%, esse seria o reinvestimento em marketing da empresa anualmente e mensalmente, né? Ou seja, que está dando 260 mil no ano de 2020, dá um pouquinho mais de 20 mil por mês em reinvestimento em marketing. E a despesa com o pessoal, esse ano de 2019 estava em 33 pessoas, tá? Se vocês estiverem em mais, precisa se adequar a esses números, porque esse número, quantidade de pessoal aqui, dá muito impacto, precisa ser trabalhado e ficar dentro desse padrão aqui, tá? Então, 2020 tem que terminar o ano com 35 pessoas aí no máximo, um orçamento de 1.400.000. A gente fez um incremento no custo de folha aqui devido à migração para o lucro presumido que vai acontecer em 2020, tá? Já vai estourar o teto de receita lá, vai sair do simples e vai ir para o lucro presumido, o custo de folha vai aumentar, tá bom? Tanto é que sai aqui um salário, um gasto médio de 32 para 40 mil de um ano para o outro, com duas pessoas só, mas não é isso, é o custo com os impostos que sobem. Então, a gente chega num EBITDA aqui de 1,9, praticamente 2 milhões no ano, 22%. Aí a outra parte, eu acho que não é tão operacional, são coisas mais contábeis e fiscais, do tipo depreciação, os impostos sobre o lucro, que é o caso do presumido, sobre a base da presunção do lucro, né? Não vou entrar nesse tipo de detalhe. O que mais? O que é importante frisar, aqui só algum cálculo de valor. A gente também fez olhou para o mercado, eu estou pegando aqui grandes players, lógico que não são comparativos diretos da empresa, mas se olhar para o mercado também, aqui tem Burger King Brasil e a IMC, são duas empresas cotadas em bolsas, que é onde nós temos a referência de valores para poder analisar e comparar os dados. 2019 e 2020 nós temos uma média ali de, essas empresas são cotadas a 11 vezes o EBITDA, 11,25 vezes o EBITDA. Então se eu pegar uma média desses dois últimos anos, eu tenho lá 1.115 milhões de EBITDA, vezes 11,5 daria 12, tiro a parte da dívida, tenho 9,9 milhões, 10 milhões. Isso seria uma precificação a mercado. Então, eu olho para o mercado, o que o mercado paga para empresas do ramo de gastronomia, considerando essas margens que são muito próximas, tá? E aqui 11,1 milhões é o que vale a empresa hoje com essa visão de fluxo de caixa descontado. Então, são valores bastante próximos que vocês podem ver. Pela parte de múltiplos de mercado tem aquele valor, uma faixa aí de 11,3 a 12, e pelo fluxo de caixa de 10 a 12 milhões seriam faixas, intervalos de valor, certo? Então, na média dessas duas metodologias, a empresa encontra-se aí entre 11,6 milhões, isso significa praticamente 6 vezes o EBITDA de 2020, o que é muito condizente com o mercado, 5 a 6 vezes é
é um número padrão, quase que genérico de mercado para avaliação de todo tipo de empresa. E aqui coube bem, né? Se encaixou perfeitamente nessa lógica de mercado, uma vez porque a gente trabalhou com números bastante realistas, bastante factíveis, e é isso que eu queria transmitir para vocês, de onde nós tiramos essas premissas, e depois eu posso enviar o detalhamento que for necessário para vocês, tá bom? Eu fico à disposição para trocar qualquer dúvida e a gente segue conversando, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até mais, um excelente 2020 para todos.